Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e hoje, nesse domingo, a gente vai bater um papo. Vamos aqui conversar sobre o atual momento do Vasco, que é bastante preocupante, né? É um momento que realmente a gente olha assim e fala, o que está acontecendo? O que vai ser do Vasco nessa temporada? Esses 3 primeiros jogos foram realmente assustadores. Parece que a gente ainda está na temporada de 2020, né? Onde dava tudo errado, onde a coisa não acontecia. A temporada terminou, começou 2021, mas o clima é o mesmo, né? O torcedor bastante desacreditado, um time que em campo não demonstra poder de recuperação. E a gente tem uma temporada muito difícil pela frente, né? Como a Série B, e o objetivo principal da temporada é óbvio, o Vasco ficar entre os 4 da Série B para poder voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é o que a gente vai conversar aqui. O Vasco precisa de reforços em todas as posições, praticamente todas as posições, para que consiga fazer uma campanha de acesso, né? Uma campanha para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vai rodar a vinheta. Antes da vinheta rodar, conta aí com o seu like. Eu sei que você tá, enfim, tá chateado, tá pé da vida com o Vasco. Se não quiser deixar o like também, eu entendo, você tá na sua razão. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, que a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. E é isso, meu amigo, a coisa realmente está feia, né? Ontem o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, 2-2 em São Januário. O Vasco era visitante nesse jogo, né? O mando era do Nova Iguaçu, mas o jogo foi em São Januário. Coisas dessa maluquice desse campeonato carioca, né? Que é uma verdadeira várzea. Então o Nova Iguaçu mandou o jogo no estádio do Vasco. O Vasco conseguiu um pontinho fora de casa jogando em São Januário. Completamente bizarro uma coisa dessa, né? Mas foi isso aí. E uma partida onde o Vasco mais uma vez decepcionou o torcedor. Eu sei que teve gente que falou que viu evolução, que já atuou melhor do que na partida anterior, que é um início de trabalho. Eu entendo, também entendo que é um início de trabalho, mas era uma partida contra o Nova Iguaçu, né? Era para começar ali esse início de trabalho do Marcelo Cabo de uma forma diferente, para passar confiança para o torcedor. O torcedor está muito desconfiado e com toda razão, né? E na partida de ontem o Vasco mostrou muitas fragilidades. Mostrou que realmente precisa, o que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, precisa de uma reformulação total nesse elenco para a temporada de 2021. A gente já batia nessa tecla aqui de reformulação total antes mesmo do rebaixamento. A gente sempre falava, olha, escapando do rebaixamento ou não, tem que conseguir dar um jeito aí de se desfazer desse elenco e começar um elenco praticamente do zero, aproveitar pouquíssimas peças para a próxima temporada. Porque a impressão que dá às vezes é que o fracasso, que a derrota está já impregnada nesse elenco e que quem entra vai acabar sendo contaminado, vamos dizer assim, por esse espírito de quem passou uma temporada inteira perdendo e já acha que é normal perder, não se incomoda mais com o resultado negativo, não se incomoda de empatar com o Nova Iguaçu em casa ou de perder por Volta Redonda para Portuguesa, enfim. Mais uma vez faço aqui a observação, ok, os 2 primeiros jogos Vasco estava com um time sub-20, mas não pode, a gente não pode normalizar empate com derrota, para Portuguesa, derrota para Volta Redonda, por mais que seja preparação, etc e tal, qualquer outra desculpa, não pode ser normalizado esse tipo de situação. Mas enfim, voltando a falar aqui dos reforços que o Vasco precisa, vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que o Vasco precisa de um goleiro, precisa também de mais um zagueiro, precisa de volantes, precisa de um meia, né, um camisa 10 ali, já que o Benítez também vai sair, e precisa de 2 atacantes de lado de campo, ou seja, precisa praticamente de um time inteiro. Goleiro, Fernando Miguel foi emprestado ao Atlético Goianiense, né? Realmente não tinha mais clima para o Fernando Miguel nesse time do Vasco. O Vasco está com o Lucão, que parece ainda não estar pronto, né, para assumir essa bomba de ser o titular do Vasco da Gama. Acho que o Vasco tem e parece que vai sim no mercado buscar um novo goleiro, tem que buscar um novo goleiro
que chegue para ser titular e que passe confiança, né, para a torcida, que passe confiança também para o restante do grupo. Acho que o Lucão ainda não está nesse momento, não está preparado para segurar essa bronca e ser o goleiro que vai passar confiança. Lateral esquerda, que era um problema, o Vasco trouxe o Zeca, né, para a lateral esquerda, um jogador que veio para ser titular, e aí tem o Riquelme para disputar a posição com ele. Lateral direita, Léo Matos provavelmente deve ser o titular e precisa talvez de um substituto ali para o Léo Matos, alguém para brigar a posição com ele. Tem o Caio Tenório às vezes vai bem, às vezes vai mal. Zaga, o Vasco trouxe o Hernando, zagueiro que passou pelo Goiás, pelo Bahia, enfim, um zagueiro mais experiente. Ontem ele até foi titular, jogou com o Ricardo Graça. O Ricardo Graça foi muito mal. Acho que o Vasco precisa de trazer mais um zagueiro também para brigar ali por posição, para brigar por posição com o Ricardo Graça, com o Hernando, enfim. Não dá para contar com o Erle, por exemplo, que vai até ser dispensado. A situação do Castan, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui um trecho da coletiva do Marcelo Cabo, que disse até que vai contar com o Castan. E ainda falando de zagueiro, poderia ter ficado com o Marcelo Alves, né, para brigar aí por posição nesse elenco, mas liberaram o Marcelo Alves, que assinou recentemente aí com o Vitória da Bahia. Volante, o Vasco não tem um volante que passe confiança para o seu torcedor. Tá ali o Bruno Gomes, o Andrei, que oscilam bastante, fazem boas apresentações, oscilando muito também, então não tem aquela confiança. Eu acho que o Vasco precisa trazer um volante, aquele que chega e vai escolher a camisa, vai ser titular mesmo, e que vai passar confiança pro torcedor, vai passar segurança ali na frente da zaga. Hoje o Vasco não tem. Você confia no Bruno Gomes, você confia no Andrei? Acho que eles têm muito potencial, mas ainda não dá para confiar nos dois, infelizmente. O Caio Lopes é um moleque que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, um baita de um jogador, mas para segurar essa bronca de ser agora o cara do Vasco, talvez não seja o momento, e aí acaba forçando uma barra em cima desses moleques e acaba aí perdendo potencial, perdendo ativo futuro do clube. Então tem que trazer também pelo menos um volantão ali para ser o titular, para segurar ali a bronca, para vestir a camisa e a vaga aqui é minha, deixa aqui, chamar a responsabilidade, né, deixa comigo aqui, eu vou resolver o problema. Precisa de um cara assim. Como eu disse, também precisa de um meio campo. Trouxe o Marquinhos Gabriel, mas será que é o Marquinhos Gabriel que vai resolver o problema? Marquinhos Gabriel, que há muito tempo não consegue jogar futebol em alto nível. Será que o Vasco vai conseguir recuperar o Marquinhos Gabriel? Então tem que trazer mais jogadores para essa posição também. E principalmente atacante de lado de campo. O Vasco não tem atacante de lado de campo. Na temporada passada já não tinha atacante de lado de campo. Jogador que vai em velocidade, que consegue puxar um contra-ataque. O Gabriel Peck tem jogado bem, fazendo boas atuações, mas não é aquele cara velocista. O Vasco não tem um jogador velocista. Precisa trazer esse tipo de jogador. Então o Vasco tem um elenco ainda muito mal montado. Como eu disse, ainda está começando essa montagem, né? Mas é um elenco que nesse momento é muito frágil. É um elenco que deixa o torcedor do Vasco com medo da Caldense na quinta-feira. É um elenco muito fragilizado, muito fraco. E como eu disse aqui, precisa de reforços para todas as posições, caso queira voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes de colocar o vídeo aqui sobre o Castan, eu acho que o Vasco precisa também, principalmente, de uma referência dentro de campo. Um jogador referência. A gente tem o Germancano, que talvez vai ser até o capitão do time na temporada, mas o Germancano é um cara mais caladão, não é aquele cara que chama a responsabilidade, que vai, que conversa, que briga com o juiz, que chama a atenção dos companheiros. Acho que o Vasco precisa também de um jogador assim, que vai chegar para ser a referência do time. Vamos pegar aqui como exemplo em outras participações do Vasco na Série B. Em 2009, o Vasco tinha essa referência no Carlos Alberto. Em 2016, tinha essa referência no Nenê, tinha o Rodrigo às vezes também. Para essa temporada na Série B, o Vasco até esse momento não tem esse jogador referência. Precisa também trazer um jogador para ser ali o representante ali, né, do time, enfim, que vá chamar a responsabilidade, que vai ali botar a cara. A gente esperava isso do Leandro Castano. O Leandro Castano não fez isso na temporada passada. Será que caso ele fique, ele vai fazer isso na Série B? A gente não sabe. Para encerrar o vídeo, vou colocar aqui o que disse ontem o Marcelo Cabo sobre o Leandro Castan. Ele disse que quer contar com o Castan para o restante da temporada e que conversou com o Leandro Castan e que há a possibilidade do Castan ficar aí para a disputa da Série B. Confira. Quanto ao Castan, a gente teve eu tive uma reunião com o atleta, né, muito boa. O departamento de futebol está conversando com o Castan, né, e a gente vai procurar contar com o Castan na continuidade da competição, da temporada, perdão. O Castan vem num período de transição, né? Ele vem de uma lesão de transição, está em processo
de evolução, mas hoje o Castan, ele é atleta do Vasco, e assim que ele estiver recuperado, já treinando com o grupo, a gente vai pensar em contar com o Castan sim. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva, deixa aqui a sua opinião também, comenta pra mim qual a principal posição que o Vasco precisa de reforço para essa temporada. Comenta aqui, cite nomes também de jogadores. Pô, Juninho, aquele cara do time tal, acho que dá pra buscar. Enfim, mas dentro da realidade, né? Não adianta falar assim, vamos pegar o Dudu, que era do Palmeiras, vamos pegar o Everton, goleiro. Calma, dentro das possibilidades. Comenta aí pra mim. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!